Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo da segunda-feira, 28 de junho de 2021, em edição 46.640, onde na página A11, portanto, no setor internacional, nós estávamos analisando os 100 anos do Partido Comunista da China, que tem repercussão em todo o mundo, sobretudo devido às recentes provocações lançadas pelo presidente do país em seu discurso de comemoração do dia 1º de julho de 2021, o presidente Xi Jinping. Os maoístas estremeceram, mas a produção disparou. Nós estávamos no momento em que, em 1979, Deng Xiaoping assume a presidência da República Popular e começa a fazer as transformações que levariam a China a se tornar a superpotência que conhecemos hoje. No rastro de Tiananmen, que é o nome chinês que os evidentemente nativos chamam a Praça da Paz Celestial, e da queda da União Soviética, que foi em 1991, Tiananmen 1989, queda da União Soviética 91. Deng lutou contra os obstinados maoístas e abraçou o capitalismo com fervor ainda maior. Claro que essas reformas não foram feitas em todo o país. Inicialmente, algumas cidades do litoral oriental. Isso levou ao fechamento de muitas empresas estatais e à privatização da habitação. Milhões foram demitidos, mas a China prosperou. No governo Xi, o partido mudou mais uma vez para se concentrar na ortodoxia ideológica. Lembrando que as demissões, as transformações ocorreram nas zonas econômicas especiais, que no auge atingiram 25% da área do país. Portanto, no interior da China, em 75% do seu território, nós temos as condições do socialismo tradicional, onde existe a política do pleno emprego. Seus predecessores recentes permitiam uma certa dissensão. Ele a sufocou. Então, segundo a reportagem do The Economist, Xi Jinping, com a aura de um administrador mais liberal, na verdade voltou à época, pelo menos em termos ideológicos, do maoísmo que iniciou a fase socialista da história da China. Mao voltou a ser elogiado. Os quadros do partido obedecem ao pensamento de Xi Jinping. A burocracia, o exército e a polícia sofreram expurgos de funcionários corruptos. Grandes empresas estão sendo colocadas na linha. Xi reconstruiu as bases do partido, criando uma rede de espiões de bairro e injetando quadros em empresas privadas para vigiá-las. Desde a época de Mao, a sociedade não era tão controlada. Vide o que a China está fazendo no noroeste do país, com a minoria uigur, aqui coberta extensamente, bem como em Hong Kong, que recentemente a gente está analisando. A terceira causa do sucesso do partido é que a China não se transformou em uma franca cleptocracia, em que a riqueza é sugada exclusivamente pelos bem conectados. O que acontece no Brasil, por exemplo, ou o que ajudou à queda da União Soviética. A corrupção se tornou galopante e as famílias mais poderosas são de fato super ricas, mas muitas pessoas
Sentiram que suas vidas também melhoraram e o partido foi astuto o suficiente para reconhecer as suas demandas. Aboliu os impostos rurais e criou um sistema de bem-estar que fornece pensões e assistência médica subsidiada a todos. Os benefícios não foram abundantes, mas são apreciados. Ao longo dos anos, os observadores ocidentais encontraram muitas razões para prever o colapso do comunismo chinês. Certamente, o controle exigido por um Estado de partido único seria incompatível com a liberdade exigida por uma economia moderna. Um dia, o crescimento econômico da China perderia força, acarretando desilusão e protestos. E a vasta classe média, criada por esse crescimento, inevitavelmente exigiria maiores liberdades, especialmente porque muitos dos seus filhos conhecerão a democracia em primeira mão, quando estudaram no Ocidente. Porém, nenhuma dessas previsões foram cumpridas, não até agora. Essas previsões se viram confundidas pela contínua popularidade do Partido Comunista. Muitos chineses atribuem ao partido a melhoria de seus meios de subsistência. É verdade que a força de trabalho da China está envelhecendo, encolhendo e acostumada a uma aposentadoria ridiculamente precoce. Mas esse é o tipo de dificuldade que todo governo enfrenta, autoritário ou não. Vide em 2019 a reforma da Previdência no Brasil. Outro sim, nós cobrimos recentemente também, por isso a importância de acompanhar sistematicamente o Jornal do Masa, apesar que está tudo documentado nas playlists, você pode encontrar quando quiser, como se fosse uma biblioteca. Fato é que você pode ver que recentemente nós cobrimos as alterações demográficas que sustentam a argumentação do parágrafo na China. O vigoroso crescimento econômico parece que continuará por algum tempo. Muitos chineses também admiram a mão forte do partido. Veja, dizem eles, a rapidez com que a China esmagou a Covid-19 e acelerou sua economia, enquanto os países ocidentais tropeçavam. Eles valorizam a restauração do orgulho e do peso da China no mundo. Trata-se de um nacionalismo que o partido alimenta. A mídia estatal confunde o partido com a nação e sua cultura, ao mesmo tempo em que faz uma caricatura dos Estados Unidos como uma terra de motins raciais e massacres de armas. A alternativa ao governo de um partido só, sugerem eles, é o caos. É sem dúvida um condicionamento mental, faz parte desse alinhamento ideológico recente. Claro que existem outras possibilidades, mas em vista do que aconteceu na União Soviética, o Partido Comunista Chinês está atento e não quer que se repita. Quando surge alguma dissidência, Xi usa a tecnologia para enfrentá-la antes que cresça. As ruas chinesas estão cheias de câmeras operadas por um software de reconhecimento facial. A mídia social é espionada e censurada. As autoridades resolvem os problemas de pronto ou perseguem os cidadãos que os criaram. Aqueles que compartilham o pensamento desviante podem perder seus empregos e liberdade. O preço do sucesso do partido em sua brutal repressão é horrível. Claro que dessa maneira os chineses tentam conter qualquer alarde, qualquer protesto, porém isso pode ter um preço. A criatividade que está ligada muito à liberdade. A ameaça mais perigosa a Xi não vem das massas, mas de dentro do próprio partido. Apesar de todos os seus esforços, o partido sofre com divisões, deslealdade e lassidão ideológica. Rivais acusados de conspirar
para tomar o poder foram presos. A política chinesa está mais opaca do que décadas atrás, mas os intermináveis expurgos de Xi sugerem que ele vê ainda mais inimigos ocultos. O momento de maior instabilidade, provavelmente, será a sucessão. Ninguém sabe quem virá depois de Xi. E, na verdade, pelo calendário do próprio Partido Comunista, isso deveria acontecer em 2022, portanto, o ano que vem, em que, no ano seguinte, assumiria um novo secretário-geral. Nem mesmo quais regras governarão a transição. Quando eliminou os limites do mandato presidencial, em 2018, sinalizou que deseja se agarrar ao poder indefinidamente. Isso é um retrocesso, já que ele tem 68 anos. E isso mostra que a China está revisionista, voltando ao passado, quando nós tínhamos um governo vitalício, o que aconteceu nos governos de Mao Tse-tung e Deng Xiaoping. Mas isso pode deixar a transferência final ainda mais instável, embora o perigo para o partido não leve necessariamente ao regime que amantes da liberdade desejam. Em algum momento, até mesmo esta dinastia chinesa chegará ao fim. E nós estaremos atentos para ver as mudanças que a China passará, em que momento nós teremos essas mudanças e quem vai assumir e o que será desta China no futuro. Mas é isso, nós encerramos então esta reportagem e vamos falando ainda das repercussões dos 100 anos da fundação do Partido Comunista Chinês. Um grande abraço, fiquem bem, eu os vejo oportunamente, tudo de bom, pessoal.